A live está num ritmo um pouco mais lento, mas é necessário por causa do desenvolvimento dessa temática um pouco complexa. Requer um pouquinho mais de análise, né, do que a da live anterior. A gente trouxe muita informação e expôs essa informação assim num jato muito forte, né? Porque era uma outra temática, uma outra pegada. Hoje vocês estão notando que a nossa live está um pouco mais lenta, porque são imbricados essas questões, né? Então, desde já agradeço todos os que estão aqui conosco, com a paciência. O tema não é tão fácil, principalmente essa parte econômica, muita gente não gosta mesmo, e não é obrigado a gostar, nem entender de economia. Eu também não sou economista, apenas um interessado, professor também, creio que não, muito embora deva também estudar, mas pedir vocês a sua paciência, que agora a gente vai encaminhar nessa terceira fase. Eu peço também a compreensão ao professor Henrique, que nós foquemos agora exclusivamente no século XXI, porque é do meu interesse trazer para o público também o que eles esperam da gente, que foi um pedido muito forte na última live, que nós falássemos também dessa questão dos grupos e do grupo Bilderberg. Até agora já fizemos um panorama muito vasto, o professor explanou com maestria aí sobre toda essa fundamentação, né? Eu já tinha falado antes sobre da onde veio a questão dos grupos, só que eu foquei mais na questão da formação dos blocos e dos contratos, dos acertos no plano do direito público internacional e da política externa, dos estados, dos mecanismos de cooperação econômica e financeira que foram formados do final da Segunda Guerra para cá. Depois o professor Henrique pegou, para quem não estava aqui desde o início, e retrabalhou isso a partir de outro olhar, colocando mais alguns elementos que eu não falei. E agora também ele já fez conexão com eventos já do século XXI, como a queda das Torres Gêmeas, como a questão do mercado norte-americano, as crises, as guerras que foram financiadas, o neoliberalismo, a posição dos BRICS, do Brasil hoje, da Rússia, da China, enfim, quando formaram esse grupo, digamos, o mercado econômico europeu, o bloco europeu, com a zona do euro, com essas configurações a partir da centralidade da posição da Alemanha, quando da formação desse bloco, da criação do Banco dos BRICS, que ia trazer um montante muito grande de capital vindo, inclusive, em grande parte, maior parte da Rússia, do próprio Brasil e da China, né, que eram os que tinham parcelas maiores desses valores, desses montantes, e que não se ouviu mais falar nada. Não sei que pé está hoje em dia, se esse banco realmente foi mantido, não foi. Não é o tema da nossa, né, central da nossa live, da proposta que eu trouxe aqui, por isso eu convidei o professor, e agora ele, antes da queda dessa nossa segunda hora, que passa rápido mesmo, e aí eu vou agradecendo a todos que estão entrando aqui, Vicky, Massulidade, e se vocês puderem, a partir de agora, já ir preparando suas questões, porque eu quero que o professor, e eu estou pedindo aqui a ele, que ele encerre essa fala, nós superemos o século XX e passemos estritamente a analisar os grupos que estão por detrás ou à frente, os interesses, para analisarmos o papel desses grupos de interesse, desses grupos econômicos e financeiros, que interferem direta ou indiretamente em economias de países avançados ou não, em desenvolvimento ou desenvolvidos. E aí vamos chegar ao Bilderberg, que já foi tocado aqui, como o professor falou da fundação. Eu quero falar já depois de 54 para cá, que é quando eles começam a se reunir, né, quando eles começam a criar os Bilderberg Meetings, que são as reuniões mesmo, não é o início do grupo. Como ele falou, a origem remota do grupo está lá na Alemanha, décadas antes. Porém, a consolidação desse grupo de interesses privados, mundiais, supranacionais e particulares, ele vai começar a fazer mais eco, ele vai começar a chamar a atenção, inclusive de pessoas da mídia alternativa,
da mídia independente, que vão começar a colocá-lo como interesse das suas pesquisas a partir de 54, no Hotel Bilderberg, que é o nome que é o hotel que dá nome ao grupo, de 29 a 31 de maio daquele ano, onde, pela primeira vez na Holanda e Esterbeek, eles se reúnem e criam essa estrutura que até hoje aparece aí todos os anos, reunidos, só não reuniu durante um ano só que não houve reunião do Bilderberg, em 76, por causa de um evento, de um escândalo que ocorreu com um dos seus grandes mentores, que é Bernard, da Holanda. Ele teve um problema, então esse ano não aconteceu o meeting. Todos os demais anos, o meeting aconteceu com pautas recheadas de temas centrais, fulcrais, importantíssimos de impacto mundial. Não são temas regionais, são temas mundiais, em questões sensíveis de governo, em questões de mercado, questões financeiras, de educacionais, né? Com a participação de pessoas que são uma aristocracia global, se for ver, são aristocratas, né? Escolhidas a dedo, de forma muito... são convidadas. Então, a gente vai passar agora, tá? Eu vou fazer essa retomada e depois na frente com algumas questões, algumas falas também que eu quero introduzir aqui junto com o professor, a partir da visão desse grupo e de outros. Se vocês quiserem perguntar, trazer também algumas questões sobre conexões com esse tema, a gente vai responder. O professor está aqui à disposição para responder todas as perguntas que forem possíveis. E depois também, para quem quiser ter mais interesse em buscar informações, ou quem não sabe ainda da existência do Grupo Bilderberg, eles têm inclusive o site oficial do evento, e aí você pode digitar lá bilderbergmeetings.org, bilderbergmeetings.org, e vocês vão ter ano a ano as pautas e os tópicos discutidos nas mesas de reuniões de cada ano num país diferente da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da América do Norte. Já houve no Canadá, já houve nos vários estados dos Estados Unidos, cidades, na Europa, em vários lugares, e durante 3 dias, que é o tempo geralmente que eles ficam, fechados, encerrados, a imprensa não cobre, ninguém entra, são tomadas, enfim, são debatidos, teoricamente, só debatidos, uma série de temas com pessoas do mais alto nível intelectual, político, influência de poder que você possa imaginar, desde Bill Gates, passando por Barack Obama, líderes mundiais, capitães de indústria, chefes de instituições, chefes de Estado, líderes militares, cientistas, professores das mais renomadas academias mundiais, de Harvard, de Cambridge, são chamados, Niall Ferguson, historiador, vão quase todos os anos, são convidados para levar expertise, para levar conhecimento profundo sobre determinadas áreas, que ali são trocadas numa networking mundial com as cabeças e as canetas e as decisões mais importantes. Então, para depois retomarmos isso, né, eu vou passar a palavra para o professor para ele encerrar esse ponto. Eu peço, por gentileza, professor, que não se estenda muito nessa parte do século XX, para a gente já entrar nessa terceira hora e atender aqui esse anseio dos nossos participantes aqui dessa live, ok? Então, uma palavra. Eu acho que o que muda no século XXI, Rogério, é que, pela primeira vez, o século XX assistiu uma estruturação e fortalecimento desses grupos. Não é que eles nunca tenham disputado entre eles, mas havia um pacto, né? Porque você tinha uma espécie de controle, né, efetivo sobre derrubada de governos, instituição de bolsa de valores, né? O problema é que a emergência de novos grupos, né? Por exemplo, o crescimento econômico da Índia, da Turquia, do próprio Brasil, né? Na época Lula, né?
a emergência de novas economias pungentes, e sobretudo a China, né, levou a um processo de fracionamento, né, coercitiva, da qual o grupo Bilderberg, ou também outro grupo chamado Bohemian Grove, né, passaram efetivamente a não mais ditar, né, as normas, né, e medidas do que deveriam efetivamente acontecer, como eles faziam antigamente. Por exemplo, há um grupo, na verdade, por detrás da China, chamada Sociedade dos Dragões Vermelhos, né, que passaram a ser rivais declarados, né, exatamente do grupo chamado Bilderberg, ou do grupo Bohemian Grove, né, rivalizando com, por exemplo, com os Illuminatis europeus, capitaneados pelo Rothschild, né? As pessoas perguntam quem são os Illuminatis. Illuminatis é a reunião de 27 famílias financeiras, né, que reúnem nos Estados Unidos e na Europa os maiores banqueiros, os maiores donos da indústria armamentícia, né, farmacêutica, entretenimento e armamentícia, cigarro e bebida, né? Então, a reunião... E outra coisa, se você for pensar uma estruturação econômica do mundo, você vai perceber que o mundo é ordenado e coordenado por 13 grandes oligopólios, tá, Rogério? Ou seja, da petrolífera, da armamentícia, do cigarro, do entretenimento. Todas as outras empresas no mundo estão subordinadas a 3 conglomerados que obedecem a 13, né? Que obedecem a essas 27 famílias, né? Então, o que acontece? O que nós assistimos no século XXI, que leva ao Brexit, que leva à eleição do Trump, né? Que leva à eleição do Trump, e que leva, sobretudo, à emergência da China, é um fracionamento desses grupos que passam a não mais estarem subordinados ao grupo Bilderberg e ao Bohemian Grove. Tá certo? Sim. Então, o que acontece? A gente pode falar agora numa obedeção... competição, ou seja, eles agora Claro, não estão mais dominando sozinhos, eles têm que fazer, eles têm que competir com outros que também querem esse papel de destaque nesses setores aí. Aberta e declarada. A diferença, volto a dizer, eles sempre disputaram desde o início do século XX, ok? O que a gente assiste hoje, eu vou dar um exemplo clássico disso. A Hillary Clinton pertence a um grupo, tá? Ela é uma Illuminati. O Trump, ele é apoiado pelo chamado Grupo Aliança, que é uma dissidência dos Illuminati. A maior prova de que esses grupos econômicos estão em disputa aberta e acirrada é quando o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz assim: FBI, eu os proíbo de interferirem nos elementos, né, dessa disputa presidencial. Pô, as pessoas podem digitar isso no YouTube e aparecer lá. Obama proíbe o FBI de se intrometer em assuntos da coisa presidencial. E o FBI desobedece o presidente dos Estados Unidos e expõe para o mundo inteiro os e-mails privados da Hillary, tá certo? Vendendo armas para o Talibã e para a Al-Qaeda, que é o que faz a derrota da Hillary. Então, é por isso que os americanos elegem um outsider bilionário, né, vindo de uma indústria, na verdade, do entretenimento. Claro que ele tem ramificações em várias indústrias, mas ele é um outsider, apoiado pelo Grupo Aliança, contra antigos grupos econômicos dos Estados Unidos, né? Inclusive Bill Gates. O que eu acho,
Rogério, assim, o que eu acho é que nós estamos assistindo pela primeira vez, e por isso que eu sou tão esperançoso em relação ao mundo, né, é que o Brexit, a prisão. Gente, Rogério, como é que você pode pensar em prisão de banqueiro? É Você verdade. pode pensar em prisão. Você pensa em prisão de banqueiro? Prisão Sim, de banqueiro? sim. Então, o que nós estamos assistindo, por isso que eu sou tão otimista em relação ao futuro, é que o fracionamento de poder dos grupos econômicos, ele efetivamente está em franca ascensão, porque o chamado grupo czariano, porque as pessoas vão confundir. Henrique, os czarianos não foram derrotados na Revolução Russa? Sim, os czarianos foram derrotados. Isto não quer dizer que os czarianos tenham desaparecidos. Uma coisa é a morte e o assassinato pelos bolcheviques da Sim, família sim, de Nicolau, sim. ok? A outra coisa é o desaparecimento do chamado grupo czariano, que não desapareceu. Né? Então, na Rússia você tem o grupo czariano, em Israel você tem um grupo da Cabala, né? Na Europa você tem chamados iluminados clássicos, nos Estados Unidos uma ramificação, Bohemian Groove, Illuminatis, você tem Group Builder, há uma ramificação. Você tem os chapéus brancos, da qual a maior representante é o Vaticano, que é dona do Banco do Vaticano, Sim. tá certo? E é dona da Fininvest, tá certo? É dona da Fininvest, é a sócia majoritária da Fiat, né? Indústria de carro. E Houve aqui uma interrupção. Eu acho que caiu o sinal do professor Henrique. Vamos ver se ele vai voltar. Bem, quero agradecer a presença de todos. Se vocês tiverem questões, podem colocar aqui, ok? Para o professor, para a gente, que a gente vai encaminhar as respostas. Acho que ele vai voltar agora. ele saiu e Vamos. voltou agora. Voltou. Então, da Fiat, da Beretta, Sim, fabricante de armas. da arma. Da Beretta, de armas, né? Então, o Vaticano é dono da Fiat, é dono da Ferrari, é dono Fiat, Ferrari, Beretta, do Banco Vaticano. Do Banco Vaticano. Para terminar, a gente poder ir para as perguntas. O que a gente está assistindo é que esses grupos clássicos não conseguiram controlar a ascensão da China, que foi para um processo de disputa franca e aberta, entende? Franca e aberta. Então nós vamos assistir um processo muito claro, né? Já está Em acontecendo. curso, já está em curso. Não, já está em curso uma disputa aberta, Sim. né? Acontece, a gente não sabe mais coisa, Rogério, porque a mídia, ABC, né? CNN, Fox, todas elas pertencem a um determinado grupo econômico. Sim, a Tá? mídia, inclusive, A, grupos de a mídia que mídia. estão ligados a essas questões. E eles não podem cobrir eles mesmos Não, fazendo não, sujeira, vamos dizer assim. não, não. Então a mídia é um braço do capital, tá? A mídia é um braço do capital, ok? Perfeito. E ela é que por sinal sou controlada por estes grupos econômicos. Então é por isso que a gente não sabe dessas brigas intestinais, entende? Sim. A gente é obrigado a pesquisar em canais alternativos. Pontos alternativos. Snowden, Assange, David Wilcock, Benjamin Fulford, que é Alex ex-diretor da Jones. revista Alex Alex Jones. Jones, Que que foi é o cara que ex-diretor começou com da. essa questão, né? Lembrando que o ativista Alex Jones, que foi o cara que sozinho foi para frente lá dos hotéis e começou a bradar desde um dado ano lá, não me lembro se foi 90 e pouco, foi na década de 90, ele começou e aí chamou a atenção de todo mundo para essa questão, porque até lá mídia nenhuma cobria nada, nem para dizer assim, está sendo realizado no país tal, no hotel tal, um encontro
congrega dezenas, centenas, na verdade, né? São 130, 150 convidados por ano. Então foi ele, né? O Alex Jones. Então, o que acontece? O que a gente vai assistir daqui para frente? Né? Nós vamos assistir um acirramento desses grupos econômicos, uma disputa franca e aberta, né? O grupo chinês, Sim. o grupo russo, que é aliado ao chinês, versus o grupo europeu, que é aliado do grupo israelense, que, por sinal, é aliado ao grupo estadunidense. Então, nós temos, na verdade, 5 grandes grupos econômicos no mundo, e políticos, né? Políticos e econômicos no mundo, que estão em um processo aberto. Né? A pergunta no aí, tocante ao papel de Trump dos Estados Unidos. Seria o de retardar o inevitável, que seria, eu acho o contrário, Ramsés. Eu acho o contrário. Eu tenho todas as críticas do mundo ao Trump, todas as críticas do mundo ao Trump, por sua política ecológica, pelo fato dele ter ensaiado, inclusive, uma terceira guerra mundial, quando ele fez uma tentativa de invasão à Coreia do Norte. Mas eu vou te falar uma coisa muito clara. Não é que Trump está contra a economia estadunidense. Trump está contra e foi colocado pelo Grupo Aliança para derrocar os antigos, né, sectários que mandavam na política de Estado dos Estados Unidos secularmente. Né? Não é que Trump é bonzinho, Trump não é bonzinho, tá certo? Ele não é santo, ele é um perigo para a humanidade, tá certo? Mas, contudo, entretanto, embora apoiado por uma dissidência intra-elitista, essa que é a verdade, apoiado pelo Grupo Aliança, qual é o papel dele? O que ele tem feito, na verdade? Vamos lá. Quando ele institui interventor no Federal Reserve, quem é que ele está atingindo? O Grupo Bilderberg. Quem são as pessoas que declaradamente foram para o confronto com o Trump? Bill Gates, George Soros. Tá certo? É claro que o Trump é bilionário, tá certo? Não se compara a riqueza do Bill Gates, nem se compara a riqueza do George Soros. Mas ele também não ele não é um pobretão, sabe? Ele é um bilionário. E mais, esta guerra está ficando interessante porque, e volto a dizer que isso aqui não é apologia a Trump, fique bem claro, não é apologia a Trump, porque eu reconheço os perigos, na verdade, do Trump, mas à medida que o Trump passou a ter controle sobre o staff das Forças Armadas, que ele não tinha, mesmo assumindo, as Forças Armadas continuavam prestando juramento ao antigo grupo capitaneado pela figura do Obama, vou deixar de fora, mas pelo Bush pai, morreu, Bush filho, o Clinton? Hillary, os Clinton, né? Os Clinton, a família Clinton. Exatamente. Os Clinton. Né? Os Clintons e Bush. Né? Obama é uma outra história. Obama é uma a gente pode discutir aqui sobre Obama é uma coisa. Então, assim, não se trata de dizer que são os salvadores versus os bandidos. Não. Foi uma cisão intra-oligárquica, né? um racha, da qual o Grupo Aliança, que é uma dissidência desse grupo econômico, disse assim: vocês não vão mais mandar aqui. Primeiro expurgo foi a Hillary. Expôs que ela vendia armas. Como é que pode... Gente, as pessoas se perguntam como é que uma secretária de Estado democrata esteve no poder 16 anos, Rogério, porque ela foi 2 mandatos de Bush e 2 de Obama. Sim. Por que ela... E foi primeira-dama, primeira-dama. Primeira-dama, porque o marido dela também foi presidente. Então ela ficou, na verdade, décadas. Mais de uma década, melhor dizendo. Bem mais de uma década.
O Brasil estava alinhado aos BRICS. Hoje, como novo governo, ao afastamento do BRICS? Não, afastamento não. Nós somos esse novo governo louco, desvairado, enfim, inominável, tirou o Brasil dos BRICS. Né? O Brasil está fora dos BRICS. Aliás, o nome BRICS não pode ser mais, porque agora é só RICS, né? O Brasil está fora, está fora completamente dos BRICS, né? Então o Brasil se expulsou, não faz mais parte. Ninguém botou o Brasil para fora, né? Tem que lembrar isso aí, ninguém pôs o Brasil para fora. Então, na verdade, assim, só para terminar, para a gente passar para as perguntas. Por que eu sou tão otimista? Eu acho que um dos efeitos do Covid Sim. Será uma recessão mundial. Tá? A gente pode discutir o tamanho da recessão. Tamanho da recessão. Mas que o mundo vai entrar no processo de recessão econômica, isso é fato. Se você pega os dados da economia brasileira, nós, no primeiro trimestre, tínhamos um crescimento de 1,5%, e o indicativo para o final do ano é de um decréscimo de 5% do nosso PIB. Tá? Então, nós vamos entrar num colapso financeiro mundial, e agora vem a bomba. Né? O mundo vai entrar num reset econômico. Sim. O que é o reset econômico? Nós vamos assistir o colapso do dólar. Como essa moeda aí que foi, né, fixada lá nesses encontros, lá atrás. Em questão de Brasil, eu não vi a pergunta. Em questão de Brasil... Tu acha que teve um interesse político-econômico dos Estados Unidos no impeachment da Dilma e na eleição de um governo de direita no Brasil? E a outra é o Marcos Muniz falando aqui. Então, o capitalismo em novas configurações apresenta sinais de estafa, está acossado também, além da natureza, por ser uma China que tem seta para uma planificação, enfim. A China também apresenta sinais de desgaste. Sinal de colapso, de cansaço. De desgaste, porque porque quando você pega o início, quando você pega as taxas de crescimento da China 8%, no final da década de 90, 8%, 9%, 10%, batendo 9%. Hoje ela chega a 2, 3, 4. Coisas impensáveis até, né? Na época, economicamente, assim, eram coisas quase surreais, né? Era quase surreal. Aí você pode pensar, não, Henrique, mas 3% é muito. Claro que é muito. Claro. É muito para uma economia que tem 1,5 bilhão de habitantes. Mas do ponto de vista de sua antiga taxa de crescimento de 9%, 3% é recessão para ele. Então, a China também começa a apresentar sinais de uma curva, né, descendente. O capitalismo apresenta, a pergunta do Marcos, né, porque eu não vi a pergunta anterior. O Brasil apresenta... A anterior foi a seguinte, em questão de Brasil, tu acha que teve um interesse político, econômico dos Estados Unidos no impeachment? Total. Não, se você lê o Safatli, se você lê o Gessa de Souza, né? O que aconteceu no Brasil especificamente foi uma intervenção direta. Não vou entrar aqui no mérito das questões jurídicas, mas assim, a operação, na verdade, Lava Jato tem como outras grandes questões o desmonte do Parque Fabril, do Parque Industrial, né? E tem como alvo, na verdade, a Petrobras. Aliás, quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foi Edward Snowden, tá certo? Quem disse isso foi o ex-espião estadunidense que hoje está exilado na Rússia. Foi ele quem disse. E, aliás, confirmado pelo Assange, né? Que estava preso na Baixada do Equador, em Londres, na Inglaterra, né? Em Londres, que soltou os documentos falando assim, olha, há aqui, na verdade, uma grande armação contra a economia brasileira, porque ela saiu da 12ª economia do mundo para a 5ª economia do mundo, e com o pré-sal ela poderia atingir um patamar, né, exatamente na configuração. Por isso que a gente não pode ser ingênuo, sabe, Rogério?